Salve galera, estamos aqui com mais um videozinho aí da penúltima questão que iremos resolver desta prova do Banco do Brasil. Esta é a nona questão que estamos resolvendo desta prova. A parte que estamos trabalhando agora é de matemática especificamente financeira. E da prova ela é a questão 29. Essa prova aqui ela foi feita em 2021 pela banca Sesgran Rio. Então vamos lá galera, vamos ler essa questão, sublinhar como se estivesse numa situação de prova, né? Eu sempre tento lembrar isso para vocês. Meu objetivo é preparar vocês para a hora da prova, né? Pelo menos ajudar vocês a pensar como otimizar o tempo de vocês na prova. Vamos lá. Um cliente fez um investimento de R$100 mil em janeiro de 2019, comprando cotas de um fundo imobiliário, o que lhe proporcionou uma taxa de retorno de 21% ao final de 12 meses de aplicação. Então ele fez a aplicação, passou 12 meses, ele teve um retorno de 21%. Beleza? Em janeiro de 2020, ou seja, no outro ano, buscando maior rentabilidade, procurou um especialista financeiro indicado pelo seu gerente, que lhe recomendou aplicar todo o montante da operação anterior em uma renda variável. O cliente fez conforme o recomendado, o que lhe proporcionou um retorno de 96% em 12 meses, resgatando o novo montante em janeiro de 2021. Considerando-se um sistema de juros compostos, a taxa de retorno equivalente obtida em cada período de 12 meses pelo cliente de janeiro de 2019 a janeiro de 2021 foi igual a... Então vamos lá galera, nós temos aqui um montante inicial, que é esses R$100 mil, e aí em 2019 ele aplica esse valor durante um ano, 12 meses, e esse valor, ao final disso, rende 21%, tá? Não é 21% ao mês, é ao final, beleza? Então rendeu 21%. Esse valor rendido, ou seja, esse novo capital, ele aplica novamente e tem um retorno de 96%. A mais, no caso, né? E aí, ele resgata o valor em 2021. Então vamos lá. Estava em 2019, colocou os R$100 mil 2020. E aí isso aqui fez mais 21% do valor. 21% de que valor? Do 100 mil. Só que quando ele faz esse processo de novo para 2021 e acontece o mais 96%, não é sobre os 100 mil, e sim sobre o 100 mil acrescido do 21%. Então, o primeiro processo é a gente calcular quanto que é 100 mil acrescido de 21% e depois descobrir quanto que é esse valor acrescido de 96%. Beleza? Vou deixar esse raciocínio aqui no cantinho para seguirmos ele até o final. Então, vamos nessa. Primeiro, vamos calcular essa 21% a mais do 100 mil. Né? Então, eu basicamente vou pegar o valor. Vamos chamar esse cara aqui de capital 1, né? E esse aqui de capital 2. Então o capital 1 ele vai ser o valor que eu tenho, o 100 mil, aplicando a nova taxa. Eu sempre multiplico por 1 mais a minha taxa. Né? Quem que é a minha taxa? É 21%. 21%, escrevendo em forma decimal, é a mesma coisa que 0,21. Tá? Então, em vez de a gente escrever 1 mais 21% ou 1 mais 0,21, a gente já coloca 1,21. Beleza? Só para vocês entenderem de onde eu tirei os valores. Agora eu vou ensinar amanhã para vocês. Basicamente, vai ser esse valor aqui, com os zeros todos aqui. Tá? Porém, não esqueçam da vírgula, né? Imagina que a cada zero eu vou passando a vírgula para trás. Então, eu tenho 1, 2, 1. Aí a vírgula tá aqui, né? Aí eu tenho uma vírgula aqui, né? Então vamos lá. Eu tenho um 0, a vírgula vai 1 para trás. Porque eu estou multiplicando por 10, né? Esse é o processo. Segundo 0, a vírgula vai mais 1 para trás. Beleza? Terceiro 0, mais 1 para trás. Só que mais 1 para trás em referência a quê? Vai ficar no ar? Né? Eu preciso ter algum número aqui para mostrar que esse valor cresceu. Então eu coloco o 0. Beleza? Então a vírgula vai mais 2 caras para trás, ou seja, mais 2 zeros. Só aí eu teria vírgula. E aí seria vírgula 0, né? Porque não tem mais nada escrito. E se o número é vírgula 0, eu nem preciso colocar vírgula. Então eu posso colocar só como 121
Desculpa. Certo, 121 mil. Beleza? Então essa multiplicação aqui eu tentei mostrar de forma mais fácil para vocês fazerem de forma rápida no dia da prova. Tá. Agora, esse aqui é o valor de 100 mil acrescido de 21%. Agora eu quero acrescentar mais 96%. Né? Meu, mas acrescentar 96% no dia da prova, correria, é muito trampo fazer esse cálculo aqui. Eu faria 1,196. Não seria tão fácil porque, né, não é 1 e 0,0000, tem mais coisas, teria que multiplicar mesmo. Nesse aspecto, olha a sacadinha que eu vou mostrar pra vocês. O 96% tá muito perto do 100. Então, e se eu calculasse quanto que é 100% desse valor aqui e diminuísse de 4%? No final, eu ainda vou ter os 96. Faz sentido? Esse é o processo que eu vou fazer. Então, eu vou calcular 100% desse cara e depois diminuir 4% para encontrar o meu 96. Então 100% de um valor é o dobro dele. Olha como é fácil calcular o dobro desse cara. Tá lá. Menos 4% desse cara aqui. Vamos tentar entender quem que é 1%. Eu fiz na outra aula, vou fazer aqui de novo, ó. Isso dá pra fazer de cabeça, só vou desenhar pra ficar claro pra vocês, né? Eu tenho 1, 2, 1, 0, 0, 0. Isso aqui é 100%. Quando eu transformo isso em 10%, eu perdi um zero, eu dividi por 10. Então a resposta também vai ser dividida por 10. Então ela também vai perder um zero. A mesma coisa com 1%, também vai ser dividida por 10, também vai perder um zero. Se eu quero 4%, basta multiplicar esse valor por 4. 4840. 4840. Isso aqui é 4%. Então, olha que louco a velocidade que eu levei para calcular esses valores. Em vez de fazer uma conta de multiplicação com vírgula e coisa arada, eu vou fazer uma subtração, galera. Então, olha como eu ganho tempo no dia da prova. E aí, aqui é realmente monta a continha e resolve, ó. Vou fazer a continha aqui embaixo, para ficar claro para vocês, ó. Eu vou fazer o 24200 menos 4840. Aí tem que ter os empréstimos, né? Eu vou começar emprestando aqui do 2. Esse cara aqui vai virar 10. Aí quando eu corto ele vira 9. Esse cara aqui vai virar 10. Eu não preciso continuar porque 0 menos 0 dá 0. Aí 10 menos 4 dá 6. 9 menos 8 dá 1. 1 menos 4 vai dar problema. Então tem que emprestar do 4. 4 vira 3 e 1 vira 11. Beleza? Sempre vai se precisar emprestando. 11 menos 4, 7. O 3 abaixa. E o 2 abaixa. Chegamos nesse valor aqui. Então a resposta dessa subtração é 237,160. Esse aqui é o meu C2. Vou deixar em vermelho aqui para... Isso aqui é só um pensamento, tá? A gente não faz esse... A gente faz esse cálculo, mas não desse jeito, né? Só para vocês entenderem que foi um raciocínio que eu mostrei para vocês. Tá, esse C2 foi o valor que ele conseguiu no final. Beleza? Esse aqui é o valor que ele conseguiu. É o que, é o que ele retirou, resgatou aqui. Tá, mas olha o que ele pergunta para nós. Considerando-se um sistema de juros composto, a taxa de retorno equivalente obtida a cada período de 12 meses, ou seja, a cada ano, de 2019 a 2021, foi igual a... Então, imagina, o que ele está querendo dizer é mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar... qual seria a taxa, se ela fosse a mesma, né, as duas taxas, qual teria que ser a taxa para ele conseguir, de 2019 até 2021, esse mesmo valor? Então, se ele pegasse o mesmo valor inicial, deixa eu até abaixar para ficar melhor aqui, ó. Se ele pegasse o mesmo valor inicial, que era 100 mil, ele teria que pegar esse 100 mil, aplicar uma taxa, tá? Essa taxa ela não ia aplicar uma vez só, ela ia ser aplicada duas, ou seja, eu aplicaria ela duas vezes. Mas em vez de fazer isso, eu posso simplesmente colocar ela ao quadrado. Beleza? E eu quero que isso dê quanto? Quanto que eu quero que seja esse valor? O valor que ele conseguiu. 2.370... 237.160. Perfeito. Então, isso aqui é o que realmente a questão está querendo. Qual que vai ser a taxa? Então, ela quer descobrir o I. E aplicada ao meu valor inicial duas vezes, porque são 2 anos, vai dar o valor que ele conseguiu desse jeito diferenciado que ele fez, aplicando primeiro de uma forma, depois de outra.
Então, aqui nesse caso é uma taxa só durante todo esse tempo. É o que ele quer descobrir qual seria essa taxa. Como que a gente vai fazer? A gente tem que isolar esse i aqui. Primeiro, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. Nós temos alguém somando com i, nós temos alguém multiplicando, nós temos alguém elevando, né? Primeiro passo para isolar esse i é tirar esse cara que está multiplicando o parênteses, né? Então eu vou copiar o parênteses ao quadrado e passar o cara que está multiplicando pro outro lado. 100.000. Como eu falei para vocês algumas vezes, os números são potências de 10. Se eu multiplico, ele vai crescendo. Então, eu vou pulando a vírgula para a direita. Se eu divido, então é um raciocínio inverso. Ele vai diminuindo, então eu vou pulando a vírgula para a esquerda. Então, 1, 0, a vírgula que estava aqui, vem para cá. 2, 0, vem para cá. 3, 0, vem para cá. 4, 0, vem para cá. 5 zeros, vem para cá. Então, o valor, ele passa a ser 2,37160. Beleza? E aí agora vamos lá. O que eu faço aqui agora? Eu tenho que fazer essa raiz, galera. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou ter que fazer a raiz. Então, vamos passar a raiz pro outro lado. O quadrado passa como raiz. Eu não posso passar esse 1 porque ele está dentro do parênteses. Então vai ser 1 mais i igual a raiz quadrada de 2,37160. E a vírgula. Aí vamos lá, galera. Vou dar uma dica pra vocês, ó. Eu quero que dê uma das respostas, né? Eu tenho 5 alternativas aqui. E eu não tenho como calcular essa raiz à mão. Não vou ficar, eu posso ficar testando o número, vai dar muito trabalho. Mas se eu for testar um número, testa um número que tem na alternativa. Já vai dar um trampo a menos pra vocês. Esse é um raciocínio inicial. E o outro raciocínio que a gente pode pensar é o seguinte, ó. Imagina que eu vou ter que chegar num consenso onde a minha multiplicação chega nesse valor, né? Tá vendo que numa multiplicação, por exemplo, se eu fosse fazer, vamos dar um exemplo, né? 54 vezes 54. 4 vezes 4 dá 16. Então, o número que fica na unidade, ele sempre vai ser 6, independente de quem eu multiplique por 4. 14 vezes 14, sempre o número por ele mesmo, né? 4 vezes 4, 16. Tá vendo que termina com 6? Então, a partir desse raciocínio, como esse nosso cara termina com 6, tá? Esse zero aqui, como é um zero à direita ali depois da vírgula e não tem mais nada depois, não vai contar, né? Mas, como ele terminar à direita, eu posso olhar os números que multiplicados terminam em 6. Então, ó, 2 vezes 2 dá 6? Não. 0 vezes 0? Também não. 8 vezes 8 dá 64, termina com 4. 6 vezes 6 dá 36, termina com 6, é uma boa. 4 vezes 4, 16, termina com 6, é uma boa também. Então, dessas 5 alternativas, eu reduzi para 2 só pelo fato do último algarismo ser 6. Essa aqui é a sacadinha de milhões, galera. Sacadinha de milhões. Tá bom? Então, vamos lá. Seguindo o raciocínio agora, eu teria que multiplicar os 54 vezes 54 ou 56 vezes 56 para dar esse valor. Porém, tem um certo aspecto que eu tenho que levar em conta antes, tá? Esse 1, eu vou passar ele pro outro lado diminuindo depois. Então, o meu 54%, que é a mesma coisa que 54%, que é a mesma coisa que 0,54, eu vou ser alcançado depois que eu subtrair 1. Então, o resultado dessa raiz aqui vai ser ou 1,54 ou 1,56. Entenderam? Por quê? Porque depois eu vou ter que passar o 1 subtraindo, e aí esse 1 aqui vai subir. E daí ele vai ficar 0,56, e esse aqui vai ficar 0,54. Beleza? Então esse é o aspecto. Esse é o ponto de vista, tá? Esse tipo de coisa vocês não vão anotar no dia da prova, né? Eu tô levantando aqui, mas a questão é que na hora vocês vão resolver mesmo. Então, é coisa que vai passar pela cabeça de vocês, mas vocês não vão precisar ficar escrevendo, né? Então vamos lá, galera. Então nesse caso, a resposta dessa raiz ou é esse cara aqui, ou é esse cara aqui. Eu vou começar pelo primeiro, pela ordem, simplesmente assim, não é questão de afinidade nem nada do tipo, tá? É só pela ordem. E é o que eu faria na prova também, pela ordem. Então eu faria 1,54 vezes 1,54. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20, com mais 1, 21. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6. Aí eu coloco o asterisco. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25, com mais 2, 27. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7.
Aí é 1 vezes 4, 4, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1. Abaixo 6, abaixo 1. 6 mais 4, 10 com mais 7, 17. 7 com mais 5, 12 com mais 1, 13. 23. 3, tal. Agora vamos contar quantas casas temos depois da vírgula. Temos 1, 2, 3, 4. Lembrando que para contar casas depois da vírgula, nós contamos a quantidade de um dos caras que está multiplicando e do outro somamos 2. Então tem 2 casas depois da vírgula. Tem 2 casas depois da vírgula. Então 2 mais 2, 4. Então eu vou contar 4 casas depois da vírgula. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. E podemos ver então que a raiz desse cara já descobrimos que é 154. Beleza? Se não fosse 154, eu testaria 156 e seria a resposta certa. Porque a gente estudou antes e sabia que essas eram as duas possibilidades, levando em conta as alternativas. Então, galera, usem as alternativas a favor de vocês. Beleza? Essa foi uma ótima saída, porque imagina você na hora da prova, você só vê essa raiz aqui, o que eu faço com ela? Sacou? É muito fácil se perder, galera. Mas dando um outro jeito também pra gente conseguir resolver, né? Ó, eu quero 2, alguma coisa, né? Então eu sei que 1 ao quadrado é 1. E 2 ao quadrado é 4. Então a minha resposta está entre 1, que dá ao quadrado dá 1, e 2, que ao quadrado dá 4. Então vai ser 1, alguma coisa. Eu sei disso. Aí eu vou ter que ir calculando. 1,5, 1,3, 1,2, 1,7. Eu vou calculando e vou nichando até descobrir que a resposta é essa. Então olha, essa aqui é o jeito comum de fazer, mas com as alternativas, olha como a gente ganhou tempo. Então isso aqui poderia potencializar muito mais a velocidade de vocês resolverem a questão. Então isso aqui, 1 mais i, é 1,54. Logo, isolando i, ou seja, passando i para o outro lado, o 1 para o outro lado, eu vou ter 1,54. 1 está positivo, passa negativo, menos 1. E é igual a 0,54. 0,54 nós vimos que é 54%. Então a resposta dessa questão é a letra A. Beleza, galera? Então por hoje é só. Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Eu fico à disposição aí para responder vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar aquele sininho maroto. Tamo junto. Avisar pra vocês que novos projetos estão surgindo aí no canal sobre algumas questões que a galera pediu. Talvez semana que vem já tenhamos os primeiros vídeos sobre conteúdos. Vou dar um spoiler pra vocês. Vamos começar com o logaritmo. Então um forte abraço, galera, e tchau, tchau.